Hoje a gente vai falar o que são protocolos médicos e um tipo específico de protocolo, o protocolo para o abismo. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e o impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a gente vai falar o que são protocolos médicos e um tipo específico de protocolo, que é o protocolo para o abismo, um nome que a gente está criando aqui, mas para que todo mundo fique atento. Basicamente, o que são protocolos médicos? Vamos dar uma olhadinha direto na fonte, a gente vai deixar o link para esse conteúdo, essa informação na descrição. Então a gente está indo no National Library of Medicine, o texto aqui está traduzido pelo Google Tradutor, a gente faz os ajustes necessários. Então no pubmed.gov, análise, diretrizes de prática clínica em que podemos confiar. É o Comitê de Padrões do Instituto de Medicina dos Estados Unidos para o desenvolvimento de diretrizes de prática clínica confiáveis. Então esse é um link que foi elaborado, uma diretriz pelo Institute of Medicine. Então vamos verificar o primeiro parágrafo para a gente entender o que são protocolos. Então ele faz uma contextualização. Os avanços na pesquisa médica, biomédica e de serviços de saúde reduziram o nível de incerteza na prática clínica. As diretrizes de prática clínica, CPGs, complementam esse progresso, estabelecendo padrões de atendimento respaldados por fortes evidências científicas. Então, são esses padrões respaldados em forte evidência científica. CPGs, as diretrizes de prática clínica, são declarações que incluem recomendações destinadas a otimizar o atendimento ao paciente. Então, elas são recomendações de como se deve agir e tomar conduta frente aos pacientes. Essas declarações são informadas por uma revisão sistemática de evidências. Então é feito um estudo de tudo que já foi produzido na área e uma avaliação dos benefícios e custos das opções e de cuidados alternativos. Então é feita uma análise do que já foi feito de evidência científica, já existe amplamente discutido e disponível na literatura, e por outro lado, o que tem a ver no ponto de vista prático com relação a custo-benefício. Diretrizes de prática clínica, que é esse documento em que podemos confiar, examina o estado atual das diretrizes de prática clínica e como elas podem ser melhoradas para melhorar a qualidade de cuidados de saúde e os resultados dos pacientes. Então esse link aqui dessa publicação do Institute of Medicine, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, vai ficar na descrição para você dar uma olhada. Ele elabora todo o racional por detrás dessas diretrizes, mas basicamente então protocolos nada mais são do que sequências de orientações, de recomendações do que deve ser feito para um determinado grupo de pacientes que está sofrendo de determinados sintomas ou patologias. Então, nada mais é do que uma sequência de procedimentos e orientações, seja ela de tratamento, seja ela atitudes e medidas preventivas, mas uma sequência de ações que deve ser feita, uma sequência de condutas que devem ser feitas para que aquele paciente, aquele grupo de pacientes seja tratado da maneira adequada. Você vai pensar, ouvindo essa definição, que protocolos são as melhores coisas que existem. Um dos grandes avanços que a gente teve na medicina é justamente a aplicação do que existe de melhor em evidência científica na prática clínica. A medicina baseada em evidência. Os protocolos, eles são o link que permitem com que a gente, então são as sequências de procedimentos feitas na área de saúde recomendadas para que a gente consiga extrair o que existe de melhor na literatura médica, melhor de conhecimento científico médico e colocar na prática clínica. Então, a priori, os protocolos são sim grandes invenções e grandes orientações que existem para que a gente tenha como que certificado que o que existe de melhor na área de saúde, melhor em evidência clínica, melhor em evidência científica, esteja sendo aplicado numa determinada condição clínica e médica. Isso é verdade? Sim. Os protocolos que são das melhores sociedades e que são feitos de maneira realmente estrita, eles são realmente muito confiáveis e muito adequados de serem utilizados na prática clínica. Entretanto, é interessante notar que algumas especialidades têm níveis diferentes de evidência científica. Então é esperado que a gente tenha protocolos mais fortes em algumas especialidades do que em outras especialidades, porque o nível de evidência científica gerada em algumas especialidades é muito maior e muito mais claro do que em outras sociedades. Então, uma coisa importante para nós pacientes, para nós profissionais de saúde, a gente tem em mente
é que protocolo não é a mesma coisa para toda especialidade, não é a mesma coisa para toda área. O protocolo vai ser uma consequência, ele vai ser um espelho do nível de evidência científica, do nível da medicina baseada em evidência que a gente tem naquela determinada especialidade. Então, não é porque é um protocolo de especialidade diferente, só pelo fato de ter a palavra protocolo, que a gente tem o mesmo nível de evidência nos diversos protocolos. Então essa é a parte muito boa do protocolo, só que a gente tem um protocolo que a gente tem que ficar muito atento, seja ele como paciente, seja ele como profissional de saúde, que são os protocolos típicos de charlatões. Se você nunca ouviu falar de charlatão, dá uma olhada no link que a gente deixou na descrição, a gente já fez vídeo aqui falando sobre isso. Os charlatões podem ser empresas ou podem ser profissionais. Então, quando você falar charlatão aqui, a gente não está se referindo necessariamente a um profissional de saúde. A gente está falando também sobre instituições, sobre organizações que podem sim atuar como verdadeiros charlatões na medicina. A gente tem um tipo de protocolo que são os protocolos dos charlatões, que é o protocolo pro abismo. A gente está dando esse nome justamente para aqueles protocolos que são feitos com vários procedimentos, vários detalhamentos, mas que na verdade são uma sequência de orientações, mas que não são baseadas em evidência científica. O protocolo para o abismo é como se fosse uma série de orientações dadas para você de cada passo que você deve dar, o jeito que você deve dar o passo, mas para onde ele está te direcionando é para um verdadeiro abismo que você vai para lá e vai morrer. Então os protocolos para o abismo a gente tem que tomar muito cuidado, que são os protocolos muitas vezes defendidos por algumas instituições e organizações que não são baseados no que existe de melhor naquela área médica, naquela especialidade. O que acontece do ponto de vista prático é que muitas vezes algumas especialidades elas não têm evidência científica no nível operacional. Ou seja, no nível mais básico, que é onde acontece o cuidado, onde é gerado o valor para o paciente, que é no atendimento com o médico, no procedimento cirúrgico, no atendimento com o técnico, com a enfermeira, com toda a equipe multidisciplinar, muitas vezes não existe um detalhamento de qual que é o protocolo, ainda não se existe ainda evidências científicas de qual que é o protocolo ou sequência de procedimentos que devem ser realizados no nível mais básico, no atendimento do dia a dia, para que aquele resultado de saúde seja atendido da melhor forma possível. Ou seja, os protocolos das várias sociedades, muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes, eles não vão no nível operacional mínimo, orientando exatamente o que deve ser feito momento a momento, como se fosse na área de administração os procedimentos operacionais padrão. Muitas vezes eles não chegam no nível mais básico da atividade, daquela atividade da área de saúde, orientando o que deve ser feito como se fosse uma receitinha de bolo. Então muitas vezes eles dão orientações que são mais macro, que são mais gerais. E quando eles dão essas orientações mais gerais, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque cada organização, cada plano de saúde, cada operadora de saúde, cada hospital, ela pode interpretar de uma forma diferente, porque a orientação está sendo dada de uma forma geral. E aí é justamente nessas orientações em específico que pode ser elaborado ou pode estar sendo gerado um protocolo para o abismo, um protocolo que vai se distanciar da evidência científica e no final vai fazer mais mal do que bem. Então, do ponto de vista prático, o que é importante a gente saber é que protocolos existem, eles são muito importantes e na sua origem, um bom protocolo é aquele que está sustentado na melhor evidência científica das melhores sociedades médicas disponíveis e de outros profissionais de saúde também. Agora, existe um protocolo para o abismo, que é o protocolo que não utiliza essas melhores referências, é um protocolo que uma organização, um médico ou médica ou uma instituição, um hospital, que quer que seja um consultório, cria da cabeça dele, dá o nome de protocolo, mas ele é um protocolo para o abismo, ele é um protocolo sem evidência científica, é um protocolo local, só daquela organização, só daquela sociedade, só daquele conjunto de pacientes, só daquele médico ou profissional de saúde. Esses protocolos, tome cuidado porque eles podem ser do abismo. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra protocolo, faça essa distinção. Esse é um protocolo verdadeiro, igual a gente viu aí como defendido pelo Institute of Medicine, ou é um protocolo para o abismo? Para a gente saber isso, a gente tem que se desvencilhar dos charlatões, a gente tem que se distanciar de quem está longe das evidências científicas. A gente tem que começar a medir valor, a medir resultado na área de saúde, para a gente conseguir identificar cada vez mais que o que é um bom protocolo do que é um mau protocolo.
Um parênteses muito importante foi o que aconteceu durante a pandemia de Covid nos últimos 1 ano e meio. Basicamente, o que a gente teve foi conhecimento científico sendo gerado momento a momento e muitas vezes as organizações não estavam preparadas e as pessoas também, os profissionais de saúde gerais, médicos, médicas e outros profissionais da equipe multi não estavam preparados em termos de conhecimento científico, de interpretação de dados científicos do que existe de fronteira de conhecimento. Consequentemente, algumas organizações vieram com protocolos verdadeiros e algumas vieram com protocolos para o abismo. E muitos profissionais e muitas organizações executaram, infelizmente, protocolos para o abismo. Se você gosta desse tema, se você gosta dessa abordagem, considere se inscrever no canal, compartilhar para quem nunca ouviu falar desse tipo de protocolo e para aquela pessoa que talvez fale protocolo como se fosse algo super bom sempre. Lembre que não é verdade, compartilhe com ela para aprender. E se você tiver dificuldade em distinguir uma coisa da outra, principalmente, né, o que é uma coisa, o que é outra, não sabe em quem confiar, se inscreve no canal, fica com a gente que a gente vai aos pouquinhos esmiuçando esse tema. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!